Glória a Deus. A paz do Senhor a todos os irmãos deste canal. Irmãos, eu quero compartilhar algo com os irmãos que o Senhor, eu acredito que foi o Senhor que tem me dado. Antes eu quero estar lendo uma palavra aqui da parte do Senhor que se encontra no livro de Amós, capítulo 3, no verso 7, que diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amém? Irmãos, todos nós sabemos que está aí, né, uma correria muito grande para que o nosso país ele venha a ser VC. Eu não posso falar a palavra aqui no YouTube. Para que toda a população do nosso país ele venha a ser VC. Quem tem entendimento vai entender o que significa essas duas letrinhas. E nós sabemos que está uma briga muito política, no meio político, a respeito dessa VC. E eu estava orando, né? Eu estou orando ao Senhor, estou em propósito de 21 dias de oração e de jejum. E eu tenho muito pedido ao Senhor que Ele me mostrasse, né? Se essa VC é mesmo algo assim maligno, perverso. E o Senhor, Ele tem me dado esta visão. Acho que foi numa quarta-feira ou numa quinta-feira, de quinta para sexta. Acredito que tenha sido de quinta para sexta. E o Senhor, Ele me dava uma visão. Eu vi um braço cheio de VC, tinha mais ou menos umas 12 seringas nesse braço com agulha, né? E logo após eu ver esta visão de muitas seringas nesse braço, eu via que depois que essa pessoa tomou essas VCs, em seguida aparecia um microchip na testa dela. E nós sabemos que lá em Apocalipse, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, lá no livro de Apocalipse, está escrito que quando a besta subir da terra, que ela vai fazer uma imagem, louvado seja o nome do Senhor. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 13, a partir do verso 11, diz a besta que subiu da terra. E lá no verso 15 nos diz que foi concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem. E façam que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver um sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. E essa foi a palavra que me veio em mente, logo após que eu tive essa visão. Então, eles não estão preocupados com a saúde da população, eles não estão preocupados com a saúde da humanidade. Nós sabemos que alguns, né, que têm estudado, sabem que existe uma agenda global a ser concretizada. Existe algo perverso, maligno, macabro por trás de tudo isso. Não estão preocupados com a minha ou com a tua saúde. Estão preocupados com o poder, com o dinheiro. E nós sabemos que sobrevirão tempos de aflição tremenda, tempos angustiantes sobre a terra. Jesus, ele nos profetizou isso lá no livro de Mateus, no capítulo 24, que está para vir dias de grande tribulação sobre a terra. E nesta visão, irmãos, quando eu via aquele chip na testa da pessoa, eu não me recordo se era um homem ou se era uma mulher. Quando eu via aquele chip na testa daquela pessoa, ali na visão eu sabia que aquele chip aparecia depois que a pessoa tomava AVC. Depois que ela tomou AVC, aparecia aquele chip.
E aí eu começava a entrar em desespero, porque eu tenho um filho de 5 anos. Eu começava a entrar em desespero, uma angústia, uma dor, uma aflição muito grande no coração. Que ali na visão eu chorava muito, preocupada. Eu falava: Senhor Jesus, e agora? O meu filho, Senhor? O que vai ser do meu filho, Senhor? E ali eu chorava muito, eu pranteava muito. E grande era a agonia, grande era o desespero que eu via naquela visão. Então, irmãos, nós sabemos que é preciso, é necessário que a palavra do Senhor ela venha ser cumprida. Nós estamos vivendo em tempos difíceis sobre a terra. Nós estamos vivendo num tempo onde nós devemos buscar o Senhor, orar mais o Senhor, porque nós só vamos vencer a guerra é orando, é jejuando, é prostrados aos pés daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais ao nosso favor. Aos pés daquele que é poderoso para nos livrar, porque a palavra do Senhor diz que naqueles dias, aleluia, Ele vai livrar todos aqueles que estiverem escritos no livro da vida. Então, o mais importante agora, o mais importante neste momento, não é buscarmos por bens materiais, não é buscarmos por coisas da terra. O mais importante agora é buscarmos pela nossa salvação, é buscarmos pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos parentes, porque muitos estão indo embora. E muitos desses que estão indo embora sem a salvação. E nós sabemos que depois da morte virá o juízo. Porque foi determinado aos homens que morressem só uma vez. Palavras contrárias que vêm depois disso é mentira do diabo. Mas a palavra de Deus diz que depois da morte vem o juízo. Você vai ser julgado. E a palavra de Deus diz que aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há para eles. Mas e aqueles que não estão em Cristo? Aqueles que não morreram em Cristo, com Cristo? Infelizmente, aqueles que não morreram com Cristo, o destino deles, infelizmente, será o inferno. Porque nós sabemos que aqueles que não forem achados no livro da vida será lançado no lago de fogo, aonde há dor e ranger de dentes. Então, irmãos, nós estamos vivendo num tempo profético. Nós sabemos que este mundo já é do maligno e que nada vai melhorar. Essa, infelizmente, é a triste realidade da humanidade, é a triste realidade da terra. Não vai melhorar. As coisas não vão melhorar. E aqueles que estão buscando por bens materiais, por riquezas, estão sendo iludidos, estão sendo enganados. Não estão preocupados com a sua alma, não estão preocupados com a sua salvação. E nós estamos vivendo um tempo que nós devemos urgentemente buscar pela nossa salvação, guardar a nossa alma em Cristo, porque a nossa salvação só é através de Jesus. Não existe outro caminho que nos leva até o Pai a não ser Jesus. E nós devemos nos entregar a Ele, porque foi Ele que morreu por nós na cruz do Calvário. Devemos confessar os nossos pecados diante de Jesus, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Por isso, você que não serve ao Senhor, que você possa começar a buscar pelo Senhor, buscar pela sua salvação, porque estamos vivendo em tempos difíceis, tempos de angústia, do qual o mundo se encontra. A terra geme, a terra está em dores de parto e não vai melhorar. As coisas não vão melhorar, as coisas vão piorar. E se aqueles não estiverem com Jesus, não estiverem firmados na rocha, infelizmente não vão aguentar, infelizmente vão desistir, infelizmente vão perecer. E o que nós mais devemos, nós cristãos, no meio desta
tragédia, no meio desta pandemia que estamos vivendo, muitos têm se esfriado, muitos têm desistido dos caminhos do Senhor. E isso é um mal tremendo que você pode fazer. É desistir dos caminhos do Senhor, porque o Senhor, ele não tem prazer naquele que coloca a mão no arado e olha para trás. Deus, ele não se agrada, mas o Senhor se agrada daquele que vai até o fim, daquele que persiste, mesmo na luta, mesmo na dificuldade, mesmo a alma gemendo, não desiste, continua perseverando. Glória a Deus. Porque o Senhor, ele dará vitória para aqueles que nele confiam. Porque o Senhor, ele não se agrada daquele que desiste dele. Deus, ele não tem prazer. Por isso tá difícil, tá doendo, a gente tá gemendo, mas que nós não venhamos desistir do Senhor. Porque nós sabemos que aqueles que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Que nós não venhamos se abalar em meio a todo esse caos que se encontra a humanidade, mas que nós venhamos olhar para cima. Porque Jesus disse que quando todas essas coisas sobreviessem sobre o mundo, que nós deveríamos olhar para cima, porque a nossa redenção está próxima. A nossa redenção se aproxima. Nós não sabemos o dia nem a hora que virá o nosso Senhor, mas nós devemos estar todo o tempo preparados, com as nossas vestimentas limpas. E nós devemos orar ao Senhor, que nós não venhamos se esfriar, que nós não venhamos sermos apóstatas, porque muitos têm se apostatado. A palavra de Deus diz que antes da vinda de Jesus haveria a apostasia, e muitos têm se apostatado da sua fé. Muitos têm deixado de acreditar na promessa do Senhor. Mas você que está no caminho, que muitas das vezes pensa em desistir. Muitas das vezes nós pensamos em desistir, nós pensamos em parar, largar tudo. Mas nós devemos olhar para Jesus, que ele nos fez uma promessa, que ele iria e prepararia lugar para nós, que nós não devêssemos turbar o nosso coração. Lá em João capítulo 14 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em Jesus, porque ele foi preparar lugar para mim e para você. E que nós a cada dia venhamos firmar a nossa fé nele, confiar no Senhor, confiar naquele que pode todas as coisas, naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. E que Deus possa nos ajudar neste momento difícil que se encontra a humanidade, no momento difícil que se encontra a igreja do Senhor. Porque muitos de nós estamos dormindo, muitos de nós temos que despertar do sono. Porque a palavra de Deus diz: desperta tu que dormes. E muitos têm adormecido. Mas é tempo de clamar, é tempo de buscar. Buscar como nós nunca buscamos a face do Senhor. Buscar enquanto ainda dá tempo. Buscar enquanto ainda podemos achar. E invocá-lo enquanto ainda podemos achar. Amém? Que você possa meditar nesta palavra. E que Deus abençoe a sua vida.